Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez. 3h02. Você ouve Bandeirantes Acontece. 3h02, Bandeirantes Acontece nesta segunda-feira, 8º dia de junho de 2020. Boa tarde, Ronald Gimenez. Tudo bem, Ronald? Boa tarde, Zaidan. Tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo bem. mundo aí. Tudo bem. Pô, o arquivo tava demais ontem, hein? É mesmo, Zaidan? Você gostou mesmo? Muito bom, muito bom. Tentamos fazer ele o mais pra cima possível, viu, Zaidan? Muito bom. Gabriele Guimarães produzindo esse Bandeirantes Acontece, coordenando tudo aqui. Olá, Gabriele, boa tarde. Boa tarde, Zaidan, pro Ronald, pra todos os ouvintes. Boa semana pra gente, né? Claro, ótimo trabalho. Na Central Técnica, conosco o Henrique Bolívar, o Michel Lopes e o José Alexandre Marques está cuidando da imagem, que você pode acompanhar aí pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Você vai ver aí o Ronald Gimenez cuidando dessa mesa de som e trazendo informações importantes. Bom, um fim de semana de muitas manifestações pelo mundo, né? Já se sabia que seria assim. E aqui no Brasil, apesar... Inclusive, o Ronald e eu destacamos isso durante a semana, né? Houve pedidos do Bolsonaro para os seus apoiadores e também de grande parte dos partidos de oposição. Não foi a totalidade, porque o PSOL, por exemplo, não fez essa recomendação. Mas nós tivemos PT, PDT, o PSB e até o PSD, que não é exatamente oposição, né? Ele flutua ali de um lado para o outro, que é o partido do Gilberto Kassab, mas houve recomendação para que as pessoas não saíssem às ruas. A oposição dizia não saiam porque é preciso manter, inclusive, a coerência com aqueles que defendem o isolamento, o distanciamento e a quarentena, que na verdade, convenhamos, né? O que temos aqui no Brasil é uma quarentena chinfrim, uma faz de conta de quarentena. E agora até o faz de conta já está sendo deixado de lado. E do outro lado, o Bolsonaro dizia não saiam porque pode haver confronto, pode haver manifestação, pode haver confronto, pode haver choque. E o melhor é que não haja manifestantes favoráveis ao governo no mesmo dia, horário e local de manifestantes contrários ao governo. Em São Paulo, o governador João Dória já havia determinado que não houvesse a concentração de grupos oponentes, antagônicos, no mesmo local. E, inclusive, a Justiça se manifestou e houve uma decisão de um juiz em São Paulo para que essas manifestações não ocorressem no mesmo dia e local. Mesmo assim, o que nós tivemos em São Paulo, de fato, na Avenida Paulista estavam ali aqueles que apoiam o governo, pretendiam se manifestar favoravelmente ao Jair Bolsonaro. E ali no Largo da Batata, região de Pinheiros, era o local indicado para aqueles que iam se manifestar contra o governo, né? E nós tivemos, na verdade, diversos grupos. Representantes do movimento em defesa dos negros e contra o racismo, obviamente, nas várias manifestações pelo mundo, apoiando o movimento Vidas Negras Importam, um movimento que nasceu já há anos nos Estados Unidos. Ele não nasceu agora, mas obviamente ganhou uma expressão muito grande quando o mundo viu a imagem do assassinato do George Floyd, e que aconteceu em Minneapolis, né? Então, também no Brasil há essas manifestações. Mas também houve profissionais da saúde que foram para a rua para protestarem contra a maneira como o Ministério da Saúde está lidando com os números relativos ao coronavírus, à Covid-19. Ou seja, não só o número de mortos, mas número de infectados e de recuperados. E para transformar o negócio num caldo de cultura ainda mais propício para manifestações com relação ao que tem feito o Ministério da Saúde, foi um fim de semana de uma lambança por parte do Ministério da Saúde. Lambança. Divulgaram um número, depois divulgaram outro, depois retrocederam para o número anterior, dizendo que houve um erro na contagem, que houve recontagens, que houve erros principalmente em relação à contagem no Ceará. Também houve
argumentos dizendo que os números que foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde da Bahia estavam errados. E o fato é que o Ministério, em poucas horas, ele divulgou um número, depois divulgou outro, que era mais do que o dobro, né, de 500 e pouco para mais de 1.300 mortes, e depois retornou ao número anterior. É lamentável, é uma lambança, mas não é só lambança, isso é cruel. Isso é cruel. Porque quem está próximo da morte definitivamente não está preocupado com estatística. Ele sabe que a sua vida está próxima do fim por conta do coronavírus. Quem perdeu a mãe, o pai, o irmão, o filho, o amigo, a esposa, definitivamente não está preocupado com essa dança de números, mas se sente ofendido por ela. Se sente atingido pela lambança, pela incompetência e pela maneira como o Ministério da Saúde está lidando com coisas que, convenhamos, não são lá muito complicadas em 2020. Era muito difícil fazer contagens na época da chamada gripe espanhola. Era muito difícil. Né? Você tinha meios precários. Contagens às vezes demoravam anos para serem de fato fechadas e tidas como verdadeiras, né? Porque a comunicação era muito mais difícil. Os relatos viajavam quando muito de trem. Hoje não. Hoje é possível que o governo central, se tiver equipe suficiente, se tiver bom equipamento, ele é capaz de obter, se tiver uma boa estrutura de informação, ele obtém em segundos as informações atualizadas do Acre, de Roraima, do Amazonas, do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar do país. Não há desculpa para esse desleixo, para essa lambança, para essa incompetência. Então, é claro que tudo isso alimentou as manifestações. Agora, é óbvio também que há aqueles que, no mundo, estão saindo às ruas, não por causa, ou apenas por causa do que aconteceu com George Floyd, né? Mas aproveitam a ocasião, e há aqueles que são mais do que oportunistas, agem como criminosos e, portanto, provocam a reação do Estado. Aquilo que nós dizíamos aqui quando nos lembramos da importância histórica do genial Martin Luther King, não é? Que exatamente conseguiu fazer com que não houvesse essa contaminação daquelas grandes marchas, nas grandes manifestações que atravessaram a década de 60 e que levaram Lyndon Johnson a assinar o ato, a lei pelos direitos civis. Claro que isso não resolveu o problema estrutural na sociedade, no âmago da sociedade, na mente e na alma das pessoas, mas estabeleceu uma lei e, portanto, uma punição para quem violasse a lei. Isso foi fundamental. E o Martin Luther King fez isso sem quebrar uma garrafa, sem destruir coisíssima alguma, mas desafiando o poder e aquela tradição que era garantida por lei, uma tradição racista e canalha. Ele enfrentou isso com a justiça, com a palavra, com o discurso. Ele foi assassinado, mas 40 anos depois do seu assassinato, um negro foi eleito presidente dos Estados Unidos. Mas no mundo todo há os oportunistas, aqueles que, de maneira infantil e ao mesmo tempo criminosa, imaginam que ao quebrarem, ao provocarem tumulto, vão provocar reação do Estado e desencadear a guerra civil, e desencadear a guerra contra o Estado, e desencadear a guerra contra as instituições. Né? Primeiro que é uma premissa errada, né? Como se a sociedade não precisasse do Estado, não precisasse das instituições. E o erro é tão grave que em Minneapolis, por exemplo, parlamentares demagogos querem fechar a polícia e fazer outra. Como se fosse assim, como se você refizesse a polícia da tarde para a noite, como se não houvesse dia a dia a exigência de uma ação policial, ou seja, da representação armada do Estado para coibir o crime. Mas são demagogos que falam simplesmente em fazer desaparecer a polícia como é hoje e reaparecer lá na frente totalmente reestruturada. É demagogia barata. Isso só vai provocar problemas e, mais grave, vai levar grande parte da sociedade a se revoltar contra essas manifestações. E as manifestações, elas trazem no seu âmago, na sua essência, a justiça,
a defesa do que é reto, a defesa do que é justo, o combate à canalice do racismo. O racismo nunca é justificável. Nunca. Não há argumentos para amenizá-lo. Ele deve ser combatido dia e noite, de maneira forte, firme, mas sempre com justiça. Porque se há violação à lei e se há crimes contra pessoas que nada têm a ver com a causa daquela manifestação, você passa a lançar a sociedade contra a manifestação. É uma burrice. Então, falta alguém da estatura moral, histórica, intelectual de um Martin Luther King para evitar esse tipo de coisa. Isso no mundo todo. E aqui no Brasil, nós tivemos inclusive o João Dória dizendo que é preciso separar manifestantes, porque ele disse que 4 mil policiais foram às ruas para evitar confrontos, destruição do patrimônio. Diz que a Polícia Militar agiu de forma correta e empregou os meios necessários para manter a ordem. E também disse que foi uma minoria ínfima, mas que obrigou a ação policial. E isso, de fato, aconteceu. Né? Houve aqueles que provocaram a ação policial. Não havia como a polícia ficar de braços cruzados, tanto que manifestantes contrários a essa idiotice impediram que uma agência bancária fosse destruída. Não é pela agência em si, não é que o banco não vai sofrer nada, ele bota lá o vidro. Quando o cara destrói, o problema é que ele está afrontando, ele está querendo provocar ação policial. E há provocações mais graves. Quando o sujeito depreda uma estação de metrô, ele está depredando o que é do povo, o bem público. Ele está fazendo com que a sociedade pague a conta. Era como antigamente quando os caras destruíam o orelhão, aí não era nem manifestação, destruíam como uma afronta. Que afronta? Eles estavam tirando um recurso de uma mãe que 3 horas da manhã precisava ligar pedindo uma ambulância. E quando chegava no orelhão ele estava quebrado. Isso ao fim atenta sempre contra os pobres, atenta sempre contra aqueles que precisam dos instrumentos públicos. Do orelhão lá atrás e do metrô hoje. Não é? Então é claro que a polícia tem de agir, mas no geral houve manifestações pacíficas, houve manifestações com causas justas, porém há sempre aqueles que querem se aproveitar da ocasião para criar um ambiente de confronto. E aí não há alternativa que não seja a resposta do Estado àqueles que afrontam. Porque eles não estão afrontando o Estado, eles estão afrontando a sociedade. O Estado pertence à sociedade, as leis são feitas para a sociedade. Muitas delas ruins, muitas delas são contrárias, na verdade, à sociedade. Mas a sociedade é que é afrontada por aqueles que, em vez de se manifestarem por uma causa justa, resolvem promover seu quebra-quebra por conta de uma confusa ideologia que trazem na mente. Foram mal ensinados e não aprenderam coisa alguma. 3 horas e 15 minutos, Aidan. Só para a gente fechar esse assunto, algo que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje a interlocutores ali no Palácio. E também teve a outra questão de terem jogado tinta vermelha na rampa do Palácio. Bolsonaro disse que os atos se configuram num grande problema, aspas para o presidente, e também outras aspas para o presidente, a oposição ou eles estão começando a colocar as mangas de fora. De que forma isso pode repercutir exatamente por quem organiza os atos contra o governo? Bom, em primeiro lugar, a oposição tem medo de ter manga de fora, né, Ronald? A oposição não pode ficar calada. Numa democracia, você o fato tem a de situação... ser, né, Zaidan, já é o claro, né? Claro, oposição calada, lançada ao silêncio, à insignificância e à vigilância é em ditadura, não é? Em qualquer país onde se pretende viver democraticamente dentro do Estado de Direito, o Estado de Direito é uma coisa seríssima. Tanto que sempre que a justiça falha o Estado de Direito. O Estado de Direito é fundamental. A oposição tem de ter voz, a oposição tem de se manifestar. Né? E a imprensa deve ser alheia a qualquer partido, ela deve ser crítica em relação àqueles que lidam com dinheiro público, aqueles que comandam as instituições públicas, porque esses caras não são donos das instituições. Então o papel da imprensa é vigiar seja quem for. Seja o FHC, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja a Dilma, seja o Ciro Gomes lá no Ceará, não importa quem, não é? Eles são agentes públicos pagos para administrar a coisa pública e, portanto, devem ser cobrados. E esse é o papel da imprensa. A imprensa não tem de se alinhar a partido político, ela tem de ser crítica a todos eles.
Por isso dizia o Milô Fernandes, se não é oposição, é lojinha de secos e molhados. Não é? E ser oposição não significa ser oposição fanaticamente, ou seja, eu sou contra tudo. Significa criticar o que é correto e elogiar o que é correto e criticar o que é errado. Atacar o que é errado, denunciar o que é errado e, obviamente, mostrar quando há o certo, quando a decisão é correta. Esse é o papel de qualquer imprensa. Agora, a oposição não. A oposição ela é crítica ao governo, por isso ela é oposição. E acho lamentável, aliás, quando a oposição se cala por conta de cargos, por conta de verba, por conta de nomeações, por conta de afagos. Isso é lamentável, isso não é oposição. Então ela era oposição enquanto seus interesses não eram atendidos. Isso é uma posição de araque. Né? Então, oposição colocar manguinha de fora é parte do jogo. Imagine uma oposição calada. Né? Isso na Coreia do Norte você não vai encontrar oposição. O cara que é oposição ao Kim Jong-un, ele fica calado. Ou ele tenta fugir para a Coreia do Sul. Né? Porque se ele se manifestar, ele vai ser preso e provavelmente morto. Quando muito, se não for morto, vai para um campo de trabalhos forçados até morrer. Agora, numa democracia não, a oposição tem de ter voz, não é? Mesmo quando usa a voz para falar bobagem, mas ela é oposição e a ela deve ser dada a liberdade de se expressar, de criticar o governo. No Reino Unido eles têm uma prática interessante que é o gabinete sombra, não é? Então, os conservadores estão no poder, os trabalhistas têm ali o gabinete sombra, tem o ministro chama de secretário, né? Secretário da Fazenda, secretário da Saúde, secretário até porque, como é parlamentarismo, o governo pode cair da tarde para a noite. Esse já tem seu gabinete montado. Quando os trabalhistas estão no poder, da mesma maneira, os conservadores têm um gabinete sombra. Então a oposição, ela deve ser sempre atuante. Agora, esse negócio de pichar o Palácio do Planalto não é nem um problema de jogarem uma tinta ali. É apenas um prédio, você vai lá no outro dia e pinta. O problema é a facilidade de picharem um prédio onde muitas vezes está o presidente da República. E às vezes não é uma tinta, é uma bomba. E vou dizer, não foi pouca tinta não, viu, Zaidan? Foi um negócio abrangente ali na entrada do palácio. Deu tempo, né? E Exato. aí aquele negócio, o cara tá com uma tinta é inofensivo, é só uma idiotice. Agora, ele pode estar com uma bomba. O cara não pode ter essa liberdade de se aproximar, porque não é nem quem está lá dentro. Quem está lá dentro é aquele que a sociedade elegeu para estar lá dentro. Então, eu sempre lembro aqui do caso do Itamar Franco, que um dia escapou. Era bem do Itamar essas coisas, né? Ele era um tanto quanto inquieto em relação a certas obrigações do poder. Mas ele escapou do hotel escondido para a segurança não sair com ele, que ele queria sair sozinho pelas ruas de Juiz de Fora. Ele estava em Juiz de Fora. Ele era presidente da República. Agora, o problema é que ele estava colocando em risco não apenas ele estava colocando o país em risco. Porque se acontece uma coisa com o presidente da República, isso afeta a economia, isso afeta empregos, isso afeta a estabilidade política. Né? Então foi um grave erro. Ou seja, a segurança do presidente da República, ela é uma obrigação do Estado. Garantir a segurança ao chefe de Estado, ao chefe de governo, porque ele está ali, porque a sociedade decidiu que ele esteja ali. Então, se alguém se aproxima com a lata de tinta, é inofensivo, mas é grave. Você está lembrado do prédio onde mora em Belo Horizonte? Da ministra Carmen Lúcia? Carmen Lúcia, não é? E se o cara, em vez de levar tinta que jogaram lá no prédio da Carmen Lúcia, tivesse levado uma bomba? Quer dizer, você tem de ter a segurança daqueles que representam a sociedade nessa ou naquela função. É ridículo que alguém tenha essa liberdade para atacar o palácio. Né? Esse é o Bandeirantes Acontece, 3h20. Já voltamos. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Boa tarde, Gabriele Guimarães. Boa tarde, Ronald, a todos os ouvintes. Agora são 3h21. Aconteceu um acidente na Avenida Salim Faramaluf, número 4200. Uma colisão entre um caminhão e um carro. Uma vítima foi enviada ao pronto-socorro mais próximo e uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada até o local. Por isso, o trânsito segue um pouquinho complicado na região, mas o veículo já foi retirado da pista. Bandeirantes Acontece.
Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 23 minutos. Obras seguem sendo realizadas na Avenida Jacopêssego, sentido Mauá, depois da Avenida São Miguel. Por isso, o motorista encontra o bloqueio de uma faixa. Bandeirantes acontece. 13h23. Cientistas entendem que a reabertura das atividades aqui em São Paulo a reabertura não pode estar baseada apenas no uso de vagas em unidades de UTI. São vários fatores que, de maneira conjunta, têm que ser utilizados para que aí sim a população possa ter acesso de maneira regrada e cheia de segurança àquilo que já fazia. A Prefeitura não cravou data ainda para reabrir shoppings e comércios. E o prefeito pediu paciência. A Bruna Barbosa esteve com o prefeito. Oi, Ronald. Boa tarde a você. Boa tarde, Zaidan. Uma ótima semana para todos que nos acompanham. O prefeito de São Paulo pede um pouco mais de paciência para a reabertura do comércio de rua e de shoppings. Os protocolos desses setores ainda estão sob análise da vigilância sanitária. Os dois segmentos têm pressionado a prefeitura a autorizar a retomada nesta semana por causa do Dia dos Namorados. Queria pedir um pouquinho mais de paciência para o pessoal. A gente entende a expectativa que está o comércio, mais de 70 dias fechado, mas apesar de toda a expectativa, eu não posso atropelar a análise feita pela Vigilância Sanitária. A Prefeitura de São Paulo já recebeu quase 100 protocolos sanitários de setores que constam no plano de flexibilização da quarentena, criado pelo governo do estado. Desses, 43 são de entidades que só vão poder funcionar lá na fase 3, os bares, restaurantes, salões de beleza. Nada disso foi analisado ainda. Ronald, Zaidan. Valeu, Bruna. E dentre os critérios, o que os cientistas dizem que não é apenas o volume de vagas liberadas em UTI, mas principalmente a curva da epidemia, de que maneira ela atinge a cidade que pretende fazer algum tipo de abertura, Zaidan. E não são curiosos, né, Ronald? Não. São cientistas, não é? Inclusive de universidades brasileiras, gente que está debruçada sobre esse assunto, gente que está estudando o assunto. E o João Dória, ele já falou diversas vezes, o governo de São Paulo segue a ciência. Em São Paulo seguimos a ciência. Em São Paulo seguimos o que diz a ciência. Sempre, claro, tentando estabelecer ali um discurso de contraponto ao Bolsonaro. Mas ele fez isso muito antes dessa epidemia, no ano passado já, né? Ele deixou de ser o Bolsodória e passou a ser ali, primeiro uma oposição de leve, alguns reparos e tal, e depois uma oposição franca e direta. Então ele tem dito, não, porque seguimos a ciência, mas são cientistas que estão dizendo isso. No mínimo, ele deve dizer o seguinte, peraí, há divergência, se é que ele tem a recomendação de cientistas para fazer isso, ele deve dizer, bom, eles não estão se entendendo, há divergências. Eu preciso reunir essa gente. Vem cá, vamos conversar. Mesa grande não falta. E hoje em dia nem seria a mesa que eles se sentariam, mas por videoconferência, né? Então faz lá
Atenção, cientistas contrários e favoráveis. Eu quero ouvir todos os lados. Eu quero ouvir ambos os lados. Eu quero ouvir os 10, 20, 30 cientistas aqui, ainda que sejam 3 representando o que eles pensam, e outros 3 do outro lado dizendo que eu posso flexibilizar. Agora, dizer que segue a ciência e a ciência está dizendo você está errado, alguns inclusive dizendo que fechou na hora errada e está abrindo na hora errada. Exatamente. Né? E aí começam aqueles embates, inclusive com a justiça entrando em campo. A Justiça de São Paulo suspendeu decretos emitidos em São Bernardo e em Diadema, pelas prefeituras, e que permitiam a reabertura gradual do comércio e da economia. Então a juíza, estou vendo aqui o nome, Tatiana Magosso. Segundo o Tribunal de Justiça, a magistrada entendeu que o município extrapolou os limites de sua competência. Pois bem, vejo aqui uma outra informação, que é até aqui do Rogério Gentili, colunista do UOL, de que prefeitos de diversas cidades do interior aceleraram a retomada das atividades e contrariaram, na avaliação do Ministério Público, o próprio decreto do João Dória, que estipulou as regras de flexibilização da quarentena do coronavírus. Então, o decreto, para quem quiser ler, o decreto é o 64994/2020, né? Então, 64994/2020, que é de 28 de maio. O Dória estipulou, todo mundo se lembra, liberação gradual. São 5 fases: vermelha, laranja, amarela, verde e azul. As etapas previstas no Plano São Paulo. E várias cidades, no entanto, aceleraram a reabertura. Aconteceu em Itu, aconteceu em Marília. O Ministério Público entrou com ação civil pública. E claro que os prefeitos podem recorrer, né? Mas o fato é que virou cada um decide o que faz. E é preciso saber, depois que tanta gente bateu no peito dizendo que estava seguindo a ciência, se de fato estão fazendo isso. Né? Porque claramente muita gente começa a ir além, inclusive adotando medidas que são da etapa 4, sendo que a cidade está na etapa 2, está na segunda etapa e está indo para a quarta etapa, assim, resolvemos. Ou seja, ignorando solenemente o que foi determinado, não é, Ronald? Ô Zaidan, o que o próximo, quer dizer, a gente não sabe ainda quando vai ser, mas o próximo pleito e os prefeitos que estão tentando a reeleição ou precisam colocar alguém indicados por ele, o quanto que isso vai influenciar daqui para frente a tomada de decisão, principalmente para atender setores nevrálgicos e que podem influenciar o eleitor? Muito, né? Muito. Porque é natural que haja pressão, porque as pessoas estão desesperadas, né? Desesperadas, comerciantes, pequenos industriais, às vezes até grandes industriais, setores inteiros da economia, e com razão. E outra coisa, eu acho até muito interessante, razoável, inteligente, que se discuta o que deve ser feito. Olha, nós precisamos salvar a economia, precisamos dar fôlego e oxigênio para essa gente, como é que vamos fazer? Perfeito. Agora, o que não dá é incoerência e mais, né, Ronald? Claramente o Brasil tem cometido erros, os números mostram isso. Então passou Espanha, passou França, passou Itália, vai se aproximando aí de 40 mil mortos num prazo muito pequeno. Não se sabe se abriu na hora certa, se fechou na hora certa. E mais, há uma falta de centralização das decisões, onde alguém assume a responsabilidade. Atenção, faremos isso. Cada um está fazendo o que bem entende. Tanto que o Ministério Público identificou flexibilização acelerada em Marília, Itu, Araçatuba, Campo Limpo Paulista, Cruzeiro, Pinhalzinho, Lavrinhas, Rio das Pedras, Serra Negra e só no estado de São Paulo. Né? Então você vê o Bruno Covas, por exemplo, como disse a Bruna, cauteloso, sabendo que não é um risco pequeno e o que está se colocando em risco é algo no limite, ou seja, é a vida. Então, é preciso salvar a economia e é por isso que governos em muitas partes do mundo começaram a liberar grana, liberar dinheiro diretamente para as empresas. Não para governos estaduais, mas diretamente para as empresas. Então, o que se espera é que haja, claro, inteligência para abrir, para mandar oxigênio para a economia, para salvar empregos, salvar empresas. Isso é fundamental. Agora, não na base da pressão. Opa, estou pressionado, preciso ganhar a eleição, preciso me reeleger, preciso eleger meu secretário, que vai ser o candidato, então eu vou atender a essa pressão. O preço pode ser muito alto e irreversível, porque
morreu. Se alguém morre por conta de uma decisão descabida, é irreversível. Não dá pra refazer o estrago, né, Ronald? Não dá pra refazer. 3h32. Já tem mais um tema e você vai saber que parte do mundo já deu um tchau pro coronavírus e retomou a vida ou está retomando a vida normalmente, em instantes. Bandeirantes acontece. Cães e gatos preferem, e a gente sabe o que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus. Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o meu cão adora. Todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova. Todo mundo gosta. Magnus. De sabor, a Magnus entende. Magnus, Magnus. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1992. Foi um episódio, de fato, difícil. Era outubro de 1992 e o coronel Biratã Guimarães, comandante das operações de invasão da casa de detenção, explicava o motivo de tanta violência e tantas mortes no massacre do Carandiru. Arquivo digital. Naquele quadro, naquela situação, não havia o que fazer. Nós tínhamos que entrar, tínhamos que colocar a ordem na casa. Fomos recebidos com violência, a tiros, vários homens meus feridos. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes acontece. Você está na Rádio Bandeirantes, este é o Bandeirantes Acontece. Faça o seguinte, você que está nos ouvindo também pelo dial da Rádio Bandeirantes em 90.9 ou em outra frequência pelos 4 cantos aí do Brasil ou pelo aplicativo Band Rádios, tem outra possibilidade de você acompanhar em imagem o Bandeirantes Acontece todas as tardes de segunda a sexta-feira. Você pode entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Faça parte. Tem uma galera lá assistindo, participando do chat. Obrigado ao Alexandre Pereira, Dema Lima, outro ouvinte, o Luiz Carlos, o Edu, o Sérgio Luiz, também o ouvinte Golf, Laís Ribeiro. Todo mundo, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Prometi no bloco anterior, a Nova Zelândia anuncia que não tem mais casos ativos de coronavírus. A primeira-ministra Jacinda Ardern falou, a Gabriele Guimarães traduziu. Today there are no active cases in New Zealand. Hoje não há casos ativos na Nova Zelândia. Testamos quase 40 mil pessoas para a Covid-19 nos últimos 17 dias e nenhuma testou positivo. Tínhamos uma pessoa no hospital há 12 dias. Faz 40 dias desde o último caso de transmissão comunitária. Faz 22 dias desde que aquele paciente terminou o seu isolamento. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. Ô Zaidan, é o fato de ser uma ilha ou é o fato de ter processos de trabalho ou as duas coisas juntas? As duas coisas, né, Ronald? Você sabe que a minha opinião com relação a Jacinda Ardern é minoritária, né? Pelo menos
no meio jornalístico aí. Eu acho o governo dela com algumas posições muito ruins em relação a outros assuntos, nada a ver com a epidemia. Mas nesse caso, eles foram muito competentes. Esse é um ponto. Sem dúvida, houve muita competência na maneira como ela e o seu governo lidou com isso. Por exemplo, o ministro da Saúde quis dar um jeitinho ali, furar a quarentena que então estava em vigor. Foi demitido, né? Foi demitido. Teve também um gesto, muitas vezes, isso é demagogia e tal, mas ao cortar o salário, o seu próprio salário em 20% durante 6 meses, ela enviou um sinal, como quem diz, olha, todos têm de assumir alguma responsabilidade e saber que todo mundo vai sofrer em alguma medida com essa crise, inclusive economicamente. E aí, eu me lembro sempre daquela resposta do Marco Aurélio Mello, né, ao Zé Paulo de Andrade. O Supremo não... Como assim? O Supremo não tem o que colaborar, né? Nosso salário não tem correção há 4 anos. Exato, mas sabe, é a questão do momento, não é? É a questão do momento, não é porque todos nós reivindicamos melhores vencimentos, melhores salários, todos nós, né? Ou pelo menos a grande maioria. Mas sem dúvida o governo da Nova Zelândia foi competente. Eu repito, eu já no ano passado tinha muitas críticas às posições da Jacinda Ardern. Aliás, me incomoda quando tentam transformá-la ali. Olha que exemplo. Não, ela foi muito competente e correta no enfrentamento dessa crise, não é? Mas é preciso. Isso não é a definição do governo dela. O governo dela tem outras posições que devem ser discutidas. É o que a gente falava há pouco, né? Cabe à imprensa discutir caso a caso, decisão por decisão, palavra por palavra, discurso por discurso. Isso aqui é correto, isso aqui é errado. Essa é a posição honesta e salutar. Você se sente bem quando você tem liberdade para dizer discordo disso, concordo com aquilo. E não discordo religiosamente de tudo, ou concordo religiosamente com tudo. Isso é perda de liberdade. É preciso ter liberdade para discordar do governante e para concordar com o governante. Claro que há aqueles que são sempre errados, porque ainda que tomem medidas corretas, eles estão essencialmente errados, porque eles defendem um conceito criminoso, errado. Hitler estava errado, sempre. Ainda quando ele tomasse uma medida que iria beneficiar os trabalhadores alemães, sim, mas o objetivo do seu governo era criminoso, era canalha, era covarde, tinha como base, inclusive, o assassinato em massa de judeus, de crianças deficientes, isso é imperdoável, não é? De ciganos. Quer dizer, era um governo sistematicamente errado. Ele tinha uma origem errada, ele tinha uma motivação errada. Outra coisa é um governo democrático, ali como o da Jacinda Ardern. Ela acerta e erra. Eu acho um governo com muitos erros, mas nesse caso acertou em cheio. Segundo ponto, Ronald, o último censo, porque estima-se que a população da Nova Zelândia seja de 5 milhões de pessoas. Mas o censo de 2018, eles fazem um censo com uma regularidade bem maior do que a nossa, mostrava ali 4 milhões, quase 4 milhões e 700 mil habitantes. Ou seja, é pouca gente, mas há países também com poucos habitantes, é o caso da Suécia, que tem o dobro, 10 milhões, e que tem uma crise grave, né? E é um país rico, a Suécia, que não conseguiu lidar bem com o problema. Então ela tem esse mérito, sim. Agora, há o outro aspecto. A Nova Zelândia, ela não tem fronteira terrestre com ninguém. Ela está próxima ali da Austrália, que é a sua grande referência econômica, né? Ali na Oceania. É um arquipélago, você tem pequenas ilhas, a grande ilha. É um país desenvolvido. E importante, Ronald, um aspecto importante. Eu estava vendo aqui a renda per capita na Nova Zelândia. Você pode pegar a nominal, que me parece a mais adequada. A nominal... A outra é 40.266 dólares por habitante. A nominal, 41.616 dólares. Ou seja, ambos estão ali um pouquinho acima de 40 mil dólares por habitante. É um país rico. 16 mil reais por mês, mais ou menos. Exato. Quer dizer, as pessoas podem ficar quietas, não é? Não, eu vou ficar quieto, pô. Eu vou ficar sem trabalhar, eu vou ficar em casa, não é?
porque há uma renda média muito alta. Não é que, e claro que muitas vezes renda per capita engana, porque você tem uma minoria ínfima que ganha um absurdo e uma grande massa que vive na miséria. A renda per capita no Brasil, por exemplo, ela é um dado que tem que ser sempre analisado com muito cuidado, porque você tem diferenças, desigualdades gigantescas. Lá não. É uma sociedade, não é obviamente homogênea, né? Mas muito próxima disso e pequena. A população é pequena. Então é claro que há peculiaridades que ajudaram, mas que houve competência, houve. Porque países com situação parecida, é o caso da Suécia, o dobro da população, mas não é muita gente quando você compara com o Brasil, com Rússia, com Estados Unidos, para não falar em China e Índia, não é uma população gigantesca, 10 milhões, e que lidou muito mal com o problema. Então o governo neozelandês foi competente, sem dúvida. Ô Zaidan, todo mundo está perguntando aqui pelo WhatsApp, quando você cita que a Jacinda Ardern tem os méritos, mas tem uma série de coisas que você não concorda na postura dela como representante do governo, o que você poderia destacar desse lado que não é positivo da gestão dela? Eu acho que há uma interferência além da conta, né? Além do que um país como a Nova Zelândia se acostumou a ter, uma interferência do Estado em questões pessoais, em direitos pessoais. E, por exemplo, quando houve aquele crime canalha, né? Daquele sujeito que saiu matando gente, saiu atacando muçulmanos, né? A maneira como ela conduziu a crise me pareceu muito demagógica. Muito demagógica. Inclusive adotando medidas que não eram um grande problema na Nova Zelândia, mas que não resolveram o problema. Quer dizer, um outro supremacista estúpido poderá repetir um crime como aquele. Ela não resolveu o problema e adotou um discurso muito, muito, muito demagogo, na minha opinião, né? E além disso, eu acho que é um governo que interfere além da conta em decisões pessoais, né? E também a posição que ela tem em relação a alguns direitos, né? Inclusive direitos da criança, direito do feto, etc., me parecem ruins. Como eu disse, é uma posição minoritária e é uma opinião que eu tenho, né? Eu sei que principalmente no meio jornalístico, etc., é uma opinião minoritária. A maioria gosta da Jacinda Ardern. Eu acho que o governo dela tem graves erros, mas acho que a Jacinda Ardern foi muito competente, o governo dela no geral, para lidar com essa pandemia e com a crise que a pandemia traz. Tanto que eles já estão abrindo, inclusive abrindo as fronteiras, ou seja, fronteiras aéreas e pelo mar, né? Já que, claro, o país não tem fronteira terrestre com nenhum outro país. Quero mandar aqui um abraço pro Zaidan. Você sabe que tem um professor na época de faculdade que me achou e passou a nos ouvir aqui no Bandeirantes Acontece. Diz que o programa tá muito legal. Quero mandar um abraço pro Rafik Ayub. Ele tá lá com a galera da imprensa do Hospital Nipo Brasileiro. Rafik Ayub, meu professor universitário, que eu não vejo desde o começo dos anos 90, né? E que tá ouvindo, tá gostando demais. Tô mandando um abraço pra ele em nome da gente, tá, Zaidan? Um grande abraço. Foi seu professor, Ronald? Professor, exatamente. Então é muito competente, né? Porque o aluno é brilhante. Mas que é isso? A gente volta já. Vamos falar um pouco sobre a ocupação de escritórios. Será que vai ser retomada agora, com a volta das atividades? O pessoal está optando pelo home office e vai ficar desse jeito. Já, os detalhes aqui para você. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3 horas e 46 minutos. O medidor oficial da CT aponta 2 quilômetros de congestionamento. E olha só, um carro pegou fogo na Avenida 23 de Maio, sentido centro, próximo ao Vale do Anhangabaú. Uma viatura do Corpo de Bombeiros já foi disponibilizada até o local e, felizmente, ninguém ficou ferido. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. 2020. Os valores olímpicos estão no ar. Como nunca na história recente, a amizade e solidariedade com os idosos e outros grupos de risco. O respeito pelos que trabalham com atendimento ao público e a excelência dos sistemas e dos profissionais da saúde ocupam todo o pódio. Nós que acreditamos nestes valores, que adoramos a Olimpíada e dedicamos esforço em coberturas reconhecidas e premiadas, abrimos nossos microfones todos os dias com o apoio dos nossos patrocinadores para noticiar e prestar serviço. Estamos contando os dias para o triunfo da ciência e a volta da convivência natural. Apoio Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Você ouve Bandeirantes Acontece. Você ouve É quase um remix, né? Mas não é. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 48 minutos. O destaque agora é para a Zona Leste. A rua Tauandê, na Vila Formosa, foi interditada hoje às 10 da manhã para obras da futura estação Vila Formosa na linha verde do metrô de São Paulo. O tempo previsto para que essa obra seja finalizada é de 36 meses. De volta com o Bandeirantes Acontece, faltando 12, agora 11 minutos para as 4 horas. Algumas empresas entregam os escritórios que tinham sob gestão delas e estão tentando enxugar o custo, enquanto outras ampliam o trabalho remoto e, ao invés de dividirem algumas horas trabalhadas no escritório e outras em home office, estão entregando os escritórios até o fim do ano. O Rubens Massa, professor do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV, fala sobre esse assunto. A adaptação e a posterior escolha das empresas de manter esse estilo de vida se deve ao fato de que existem ganhos recíprocos. Para as empresas, uma economia clara de estrutura. E para as equipes e para os colaboradores, de forma geral, um ganho relacionado à qualidade de vida e um ganho percebido de produtividade, relacionado ao fato de não haver a necessidade de deslocamentos, o que em grandes centros urbanos, principalmente, é algo que afeta a qualidade de vida e influencia na produtividade de muita gente, e ao fato de que as pessoas podem trabalhar no conforto das suas casas, mais perto das suas famílias, e isso pode ser utilizado de uma forma produtiva se feito com organização. Ô Zaidan, quem opta por estender o home office, para essa empresa que fez essa opção, há muito provavelmente uma redução de custos, mas há uma cadeia toda envolvida nisso. Porque se a empresa sai beneficiada, tem a empresa que faz a locação do imóvel, que não vai ter o que locar. O proprietário do imóvel não vai ter o que receber. Aquela pessoa não vai consumir combustível também, e aí isso afeta o consumo de combustível ou, por exemplo, do deslocamento por transporte público. É uma rede, né, Zaidan, que pode ter uma beneficiada, mas pode ter outras prejudicadas, né? Sempre é assim, né, Ronald? Em economia sempre é assim, não é? Então, toda solução econômica inaugura novos problemas, né? E, claro, beneficia, porque se você pode trabalhar sem se deslocar, você vai economizar, não é? Você vai economizar em transporte, você vai economizar o seu tempo, vai poder usar o seu tempo de outra maneira. Mas, em compensação, Ronald, talvez ao economizar em transporte, você consiga comprar uma coisa. Você consiga ir mais, por exemplo, levar a sua esposa, um filho seu, ou a namorada de quem quer que seja, no restaurante. Consegue ir uma vez a mais por semana.
ou consegue, dependendo do caso, né, consegue comprar mais, consumir mais, consegue comprar mais carne, consegue... Então, mas não, por exemplo, não pode aumentar o consumo, quem fica em casa. Provavelmente vai aumentar o consumo de energia também. É o outro lado, né? É o outro lado, provavelmente. Então, mas se isso significar um desafogo importante, não mesquinho, ínfimo, mas um desafogo importante para a empresa, isso pode resultar em manutenção de empregos, isso pode resultar em contratações, isso pode resultar em salários melhores, não é? Então, a economia é sempre assim. Uma solução, ela traz novos problemas, ela traz novos desafios, sempre uma realidade econômica, que às vezes nem é algo bolado, atenção, a política econômica, não, é algo que a realidade desencadeia. Você traz benefícios e traz malefícios. Isso sempre. Por exemplo, quando a máquina a vapor foi desenvolvida, ela produziu muito desemprego, não é? Muito desemprego. Muito. Nos teares, né? Um negócio impressionante. Nas gráficas, as máquinas desempregaram muita gente lá no século XIX. Em compensação, elas abriram um novo ramo da economia. Gente que começou a trabalhar na produção daquelas máquinas, e na elaboração daquelas máquinas, no desenvolvimento daquelas máquinas, gerou muito mais emprego nas universidades, para gente que traria ideias e desenvolvimento tecnológico, desenvolveu novos campos econômicos, como a tecnologia, não é? E é o caso da internet. Você concorda comigo que a internet desempregou muita gente? Sem dúvida. Sem dúvida. Ver o que aconteceu com o setor, vamos pegar um caso prosaico aqui. O setor de... Outro dia até você falava no retrovisor. Toca-fitas. Exato. Né? Você até falava, olha, você falou, quem não se lembra, na sexta-feira o cara ia lá, pegava 3 fitas e tal. Né? Isso desapareceu. O sujeito, inclusive lojas de disco, né, Ronald? O que, aliás, a gente sempre lamenta. Né? Lamento que deve ter em São Paulo, na cidade da música, né, brasileira, que mais se fala em música, que mais tem referências de música, tenho 3, 4 lojas de discos. É incrível, é lamentável, né? A loja de disco é um lugar fantástico, aquilo é um centro de cultura, né? E no entanto, elas foram ficando inviáveis. Em compensação, você abre outras possibilidades. Tudo na economia é assim, tudo, absolutamente tudo. Você tem alguém que vai sofrer com aquilo, com aquela mudança. Veja os robôs, que logo vão ocupar N profissões. Já tem médico robô, o robô médico, na verdade. Mas tudo isso, Zaidan, não passa... A cada nova etapa cumprida nesse ciclo natural de novas tecnologias, sempre a substituição daquilo não vem aliada a um conhecimento maior, a uma qualificação maior de quem vai precisar desenvolver as novas que virão, e as novas que virão, e as novas que virão, sempre não passa pela qualificação? Passa pela qualificação, mas muitas vezes deixa muita gente pelo caminho, né? Muita gente. Aquelas mulheres trabalhavam nos teares, os homens trabalhavam nas gráficas, eles foram varridos da produção, isso produziu miséria, produziu fome, grandes crises na Europa, crises que levaram, por sua vez, ao desenvolvimento da social-democracia, bolada pelo Eduard Bernstein, que rompeu com o marxismo, ele era amigo e colaborador do Engels, inclusive na construção ali do terceiro volume do Capital, porque o Marx já estava morto quando o terceiro volume do Capital foi editado, foi mão do Engels, porém com textos do Marx, e o Bernstein colaborou. Ele depois rompe com o marxismo e lança ideias para a social-democracia, né? Exatamente por conta era preciso que o Estado arrecadasse mais, mas devolvesse para a sociedade para que eles precisavam mais e buscasse equilíbrio, aquilo que a gente falou da Nova Zelândia, não é? O combate à desigualdade e tal. Então sempre muita gente fica pelo caminho, muita gente sofre com as mudanças. Nesse caso específico, por exemplo, não viajar muito, né? Eu acho que algumas empresas passarão a ver como uma solução adequada para ter economia, para gastar menos eletricidade, menos copinhos de plástico, menos papel higiênico, menos lâmpadas acesas, menos computadores ligados, com gente trabalhando de casa. Tudo bem. Em outros setores é inviável, né, Ronald? Não tem jeito. Há setores em que o cara não pode trabalhar à distância. O sujeito trabalha no posto de gasolina, trabalha no banco, no caso de quem trabalha ali no atendimento ao público, nos hospitais, esse pessoal continuará indo para o trabalho, é inevitável. Agora, há setores, no nosso, por exemplo, em que o trabalho à distância passa a ser uma alternativa.
Ele se tornou uma imposição dos tempos e, se aprovado, se ao fim chegar, olha, funcionou bem, olhando aqui, fazendo contas, ficou até melhor, então vamos manter sempre que possível esse sistema. Em outros setores é inviável, né? Ô Zaidan, eu li um livro faz um tempinho chamado As Conexões Ocultas, e nesse livro, apesar da explicação do livro, que é Ciência para uma Vida Sustentável, esse autor, que é o Christoph Capra, ele deixa muito claro que a vida deixaria de ser a de comando e controle quando se tem um doutrinador que diz para a pessoa o que deve fazer, mas com as decisões nas pontas. A gente pode, nessa mudança que a gente está vivendo, ter pessoas que participem mais do processo decisório, uma vez que não vai ter um tutor em cima dele para dizer o que, apesar do WhatsApp estar aí na mão e o cara manda uma ordem na hora, mas a distância pode permitir que a pessoa seja mais decisora no processo? Eu espero que sim, né? Não sei. Mas eu acho que em muitos casos sim, mas isso sempre depende da mentalidade que reina na empresa, né? Há empresas em que há uma centralização excessiva, e às vezes não é nem do dono, às vezes é do diretor e tal, e centraliza demais, e cobra de maneira inadequada, né? Cobra de maneira ofensiva, muitas vezes aquilo se torna até um assédio moral, são vários os casos assim, há livros escritos a respeito disso. Agora, na medida em que você tem empresas em que há inclusive o desejo de que as pessoas tenham mais criatividade, mais autonomia, se envolvam mais com todo o processo, porque quando você se envolve, você passa a torcer para aquilo dar certo, você contribui para aquilo dar certo, você aponta erros, você se corrige, você aprimora. Quando você só segue ordens, de certa maneira você se torna indiferente ao resultado. Eu estou apenas apertando o botão. Problema de quem mandou apertar o botão. Quando você decide a hora de apertar o botão, você se torna mais responsável por aquilo e mais participante. E você busca mais o sucesso do empreendimento geral, do empreendimento coletivo, né, Ronald? Perfeito. O Zaidan, vamos terminar com música, como é a característica desse Bandeirantes Acontece na primeira hora? Então, até porque aqui temos especialista para escolher música, né? Isso é para poucos. Tem aí o 14 Bis, Zaidan, você que gosta... Você gosta do pessoal do Clube da Esquina, né? Vixe, demais. Nós estamos falando de dois irmãos, né? Flávio Venturini e Cláudio Venturini. São fundadores do 14 Bis, que é parte da história do Clube da Esquina também. Foi assim como ver o mar. E aí tem o Eli, tem o Vermelho, tem toda a galera tem o Magrão, tem toda a galera do 14 Bis. E a história do 14 Bis está diretamente ligada ao Clube da Esquina. E por que 14 Bis? É aniversário de um deles? Não, porque hoje é o Dia Nacional dos Oceanos e o Dia do Oceanógrafo. E nada melhor, aliás, é uma coisa que eu tenho muita saudade, não sei vocês, Aidan, eu tenho uma saudade muito grande de olhar ao vivo o mar e a imensidão do mar, mirar a direção do olhar para o oceano. Tá difícil que isso aconteça, viu, Zaidan? Tá difícil. Quem mora ali perto, né, pode, né? Aliás, deve ser um tranquilizador, né? Eu imagino. Ansiedade, o cara poder olhar pro mar ali. É muito bom. Eu acho que 14 Bis é bom demais. É bom demais. E o nome é bom, né? E o nome do que eles acharam pro grupo é muito bom. Sim, né? muito bom, muito bom. Eu sei que tem uma parte importantíssima da nossa audiência que está no litoral, né? Muita gente nos ouve e manda mensagem pro litoral. Sintam-se privilegiados, porque vocês têm a possibilidade de olhar pro mar sempre que vocês querem. A gente já volta com a abertura de mais uma hora do Bandeirantes Acontece, agora 4 horas em ponto. Bandeirantes Acontece. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Hospital referência de pesquisa e atendimento no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo, precisa agora de reforços no combate ao coronavírus. Não é que o HC não tenha se preparado, mas em meio à pandemia que parou o planeta, a demanda por infraestrutura e materiais de proteção aumentou demais. Ajude o HC a se manter forte na luta contra a Covid-19. Doe agora em viralcure.org/HC. Toda doação ajuda. Participe. Apoio Instituto Bandeirantes. Você ouve Bandeirantes Acontece. Começando a segunda hora do Bandeirantes Acontece. Ô Zaidan, nessa hora aqui, normalmente, a gente solta a vinheta, prega a vinheta aqui pra falar com o Milton Neves, né? E hoje vai ser diferente, porque o Milton, que é um grande cara, mas um pequeno inconsequente. Você sabe por que ele, um dos motivos dele ter passado mal, ô Zaidan? Por quê? O que ele fez? Eu tava conversando com uns amigos aqui, ele confidenciou. Ele me sai no sábado com a família, não sei exatamente onde ele foi, pra comer cedo, porque ele tinha que dormir, né? Então, digamos assim, ele se alimentou direito, mais ou menos direito, no sábado à noite, tá? Aí ele queria dormir, só que não conseguiu dormir porque ele tinha dormido à tarde. Aí ele ficou acordado e tomou um negocinho pra dormir, entendeu? E não comeu nada, e passou. Aí acordou desesperado que tinha que vir pra cá, porque sabe quando você toma um negócio pra dormir, pode ser que você não consiga acordar, acordou preocupado. Passou o dia inteiro aqui, Zaidan, não comeu nada também. E aí me passou mal quando eu tava na TV, né? E eu conversei hoje com o Neto, né, que é um dos filhos do Milton Neves, e ele falou, não, ele tá bem, já tá mexendo aqui no telefone, não sei o quê. E o Milton tem isso, ele me fala que ele tem uma grande dificuldade de dormir de sábado para domingo. Ele fica preocupado ali com a hora e tal. E mesmo trabalhando em casa, o Simates liga cedo para ele. Mas eu vi que ele estava bem quando eu li que o Simates escreveu lá, o Milton tá bem e tal. Isso. Tranquilizando as pessoas. E o que diz Milton Neves? Como ele responde? A culpa é sua, Simate. Você que me deixa assim, nervoso. Eu falei, ele já tá bom. Tá brincando com o Simate, ele já tá bom. E se tem alguma coisa que o Simate pode fazer, é o contrário, né? Dar tranquilidade pro Milton trabalhar, né? Essa é a grande verdade. Ele é maluco com o Simate. Ele fala que o Simate o reinventou. É verdade. Vamos pro primeiro tema desta segunda hora aqui do Bandeirantes Acontece. Lá na Inglaterra, Boris Johnson diz não acreditar que o Reino Unido seja um país racista. E o que aconteceu, e aí eu peço pro nosso Alexandre colocar na tela para o ouvinte que está pelo YouTube acompanhar as cenas da estátua, né, de Colston, que foi retirada, já está rolando a imagem, foi retirada de onde estava, na região de Bristol, arrastada, né, e jogada no rio. Isso foi uma coisa absolutamente inusitada em se tratando de Reino Unido. E o Boris Johnson tem razão em dizer que o Reino Unido não é uma região de racistas, Zaidan? É aquele negócio. Há racistas em todo lugar, né? Há países que cultuam as diferenças. Isso acontece, por exemplo, muitas vezes na política russa, né? Onde você tem, de certa maneira, um incentivo à exaltação do povo eslavo, né? E embora a Rússia tenha mais de 100 nacionalidades, não é a União Soviética, só a Rússia, mais de 100 nacionalidades, até porque você tem aquela região do Cáucaso e tal. Então, há diferenças, e em todo lugar você tem isso, né? Na Itália, muitas vezes, você tem problemas no relacionamento cultural, né? Entre Norte e Sul. O Norte reclama que paga as contas do Sul, o Norte é rico, a região de Milão, de Turim, e reclama que paga. E isso já foi até usado no futebol, né? Eu me lembro do Maradona dizendo para os torcedores do Napoli, às vésperas do jogo Argentina e Itália em 90, pela Copa do Mundo, em Nápoles. Coincidentemente, o jogo foi no São Paulo, onde Maradona era, né, o dono do pedaço.
E ele falou, quando a gente vai jogar no norte, eles colocam lá bem-vindos à Itália. E agora vocês vão torcer para a Itália, né? É claro que a maioria dos torcedores torceu para a Itália. Mas muitos deram razão ao discurso do Maradona. Então isso é um problema. Aqui no Brasil existe, hein? Aqui no Brasil. Entre regiões e muitas vezes, aí vai além da ignorância, que é o racismo. Aí não se explica pela ignorância ou por diferenças culturais ou econômicas, né? Aí é um negócio inadmissível. Então é claro que há racistas no Reino Unido, como há no Brasil, como há no Paraguai, como há em qualquer lugar. Agora, o que o Boris Johnson está dizendo não é que lá não há grupos racistas, que não haja pessoas racistas, inclusive movimentos racistas. Ele diz que a sociedade britânica não foi construída em cima do racismo. É claro que isso é discutível. Em muitos momentos foi, sim, inclusive nos tempos do Império Britânico. Porém, hoje não dá para dizer que o governo, seja ele qual for, trabalhista ou conservador ou liberal, que ele incentive o discurso nacional, mesmo com o Brexit não é nós somos superiores aos europeus continentais. O Brexit nós estamos perdendo independência e soberania com a União Europeia. A União Europeia representa a perda de nossa soberania, inclusive para fazer um reles orçamento, e representa a perda de empregos. Esse é o discurso do governo britânico. Outra coisa é que lá dentro, na sociedade, claro que você tem o inglês que tem bronca do polonês porque o polonês tomou o lugar dele. Você tem na Alemanha discriminação contra turcos e agora também contra árabes. Antes era muito mais contra turcos porque é uma grande população turca na Alemanha e muitos não são alemães, estão ocupando nossos empregos, etc. Então você tem isso em todo lugar. Recentemente a Dinamarca adotou algumas medidas em relação à cultura islâmica que claramente são medidas, elas não são aí racistas, não é uma questão de raça, mas é uma questão cultural, de tentar impor a sua própria cultura. Então sempre em todo lugar há esse tipo de coisa. Agora, dizer que o governo britânico, o Estado britânico hoje, no século XXI, ele tem como fundamento o racismo, de fato não tem. Agora, que há racismo, inclusive na construção do Império Britânico, que houve, em muitos momentos, o olhar de superioridade para aqueles povos que eram colonizados, não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. E que há racistas, é claro que há em todo lugar. Agora, o grave, o problemático, você tem um indivíduo racista, né, tá lá, aquele cara é racista. Tal. Outra coisa é a construção de movimentos políticos racistas. Esse é o grande desafio europeu, inclusive no Reino Unido. E o Brexit não vai acabar com isso. Você tem grupos que são racistas e que agem como tais. Você tem, na França, você tem ataques sistemáticos a cemitérios judeus. Na Alemanha, só no primeiro semestre de 2019, eu estou falando de 2019 porque é o número que eu vi, Ronald, mais de 500 casos foram registrados como casos comprovados de antissemitismo, além de ataques também a árabes. Então é claro que a Europa volta a se defrontar com aquele problema que a levou à Segunda Guerra Mundial. A questão do racismo ela está presente mais, ela está sistematizada. Há grupos políticos que têm como mote o racismo, a ideia espúria da superioridade racial, Ronald. Ô Zaidan, você acha que a derrubada dessa estátua aqui é uma simbologia, né, diante desses protestos? Isso pode se espalhar? Porque estátua de quem talvez não se encaixe no discurso antirracista, tem aos montes na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, tem tudo que é lugar, né? Você acha que pode ser uma tendência dessa manifestação ficar simbolizada em monumentos públicos para mostrar a indignação dessas pessoas? Já temos histórico disso, né? E no caso do Edward Colston, é aquele negócio. O Edward Colston, ele viveu na segunda metade ali do século XVII, portanto, ele inclusive estava ali, ele era um contemporâneo do único momento em que a monarquia foi derrubada, que foi naquele período em que os protestantes calvinistas, né, tomaram o poder
Então e depois ele vivenciou, experimentou, testemunhou a restauração da monarquia. E ele morre ali na primeira parte do século XVIII. Então, é preciso entender a mentalidade da época, coisas que eram consideradas normais, naturais, aceitáveis na época, e que depois se tornaram condenáveis. Então é preciso separar as coisas. Por que ele é uma figura central em Bristol? Porque na época era uma fortuna. Ele doou 10 mil libras, que hoje não daria para fazer uma escola. Na época era uma fortuna. E com esse dinheiro eles construíram escolas, orfanatos, templos cristãos, e a vida das pessoas ali, inclusive orfanatos, né? Ele levou inclusive a construção de centros que eram de ajuda às pessoas que estavam desempregadas. Era um momento econômico difícil, de transição econômica, né? Quando o capitalismo começa a se firmar e produzir muito desemprego na área rural e muito desemprego nas corporações da era medieval, né? Então, do período pré-capitalista. Então ele viveu aquele momento. E ele fez muito por Bristol, e por isso tem rua com o nome dele, avenida com o nome dele, escola com o nome dele. Já há 3 ou 4 anos, Ronald, algumas escolas tiraram o nome do Edward Colston exatamente por isso, porque identificaram, bom, tudo bem, ele fez muitos benefícios, essa escola existiu porque ele deu dinheiro. Só que esse cara, ele era um comerciante de escravos. Então o nome dele não pode estar associado a essa escola. Então são coisas distintas. Eu acho corretíssimo que essas escolas, em nome da condenação à escravidão, tirem o nome de um sujeito que trabalhava numa empresa e depois se tornou, hoje a gente chama de diretor, na época eles chamam de governador daquela corporação, e que fazia transporte de escravos, levando-os para a América do Norte, para a América Central. Então é claro que isso é condenável, e eu acho justíssimo que as escolas façam isso. Aí agora é um simbolismo. Então, olha, vamos esquecer. Ele contribuiu, mas ele era um cara que tem as mãos sujas de sangue pelo transporte de escravos, e muita gente morria naqueles navios, ou morria depois, né? No sofrimento, na terrível condição de escravo. Então eu acho que, no caso do Edward Colston, faz sentido que as pessoas não queiram que o nome dele esteja na rua, na avenida, não pela contribuição que ele deu, e nem ignorando que ele viveu uma época em que muitas coisas eram consideradas naturais e hoje são condenadas. Mas acontece que hoje não faz mais sentido associar instituições, principalmente de educação, ao Edward Colston, porque afinal de contas ele ganhou muito dinheiro conduzindo escravos da África, principalmente para a América Central e do Norte. 4 horas, 14 minutos e meio. Já tem mais assuntos, vamos falar também sobre economia, já tem entrevista aqui também no Bandeirantes Acontece. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora são 4 horas e 14 minutos. A rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, tem um trecho de 3 quilômetros de congestionamento. Do quilômetro 228 até o 225, na pista expressa na chegada a Guarulhos. Essa lentidão se deve à realização de obras ali na região. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodofluvial, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Trânsito.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora são 4 horas e 16 minutos. A rodovia Anchieta também tem congestionamento no sentido litoral, do quilômetro 40 até o 45, no trecho de descida da serra. Nesse horário a gente sempre destaca isso devido à quantidade de caminhões que estão rumo ao Porto de Santos. Na Trilha do Pódio, com Elias Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Olá pessoal, estamos juntos, sempre começando mais uma semana a bordo da sua melhor frequência, aqui com o seu Na Trilha do Pódio e com uma boa notícia do Comitê Olímpico Brasileiro. 200 atletas das confederações esportivas do país estarão sendo mandados de julho até dezembro exatamente para Portugal, para que eles possam realizar treinamentos específicos numa nação que já tem um protocolo de segurança contra o Covid-19 muito mais avançado do que o Brasil. Portanto, entre julho e dezembro deste ano, 200 atletas brasileiros estarão fazendo a sua prática esportiva em Portugal, na Europa. Isso é importante para eles e importante também para a nação portuguesa, que será a base do Brasil rumo não só aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, como também depois para Paris em 2024. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite. Indicadores econômicos. A Bovespa em alta de 2,52%. 2,52%. Com 97.018 pontos. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Cláudio Zaidan a respeito do mercado e a Bolsa entrando numa trajetória aí de gerar lucro e quase se aproximando dos 100 mil pontos, coisa que não acontecia há bastante tempo. O euro em queda de 1,48%, com cotação de 5,51. E o dólar com queda de 2,19%. 4,87 é a cotação do dólar agora, 4,87 e com uma queda de 2,39, nunca é demais lembrar, repito sempre isso aqui, o dólar chegou a bater em 5,96. O Tenda Atacado recomenda. Neste inverno, se aqueça e se cuide. A sua segurança é o nosso compromisso. Ofertas desta segunda. Mortadela Bolonha Ouro Perdigão Peça, 12,98 kg. Creme de leite Talac Tetra Pak 200 gramas, 1,85. Leite UHT Integral Nilza Tetra Pak 1 litro, R$3,09. Pague com o cartão de crédito, Vale Alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Bandeirantes acontece. 4 horas e 20 minutos. Cláudio Zaidan, o nosso entrevistado está na linha. Ô, Ronald, obrigado. Vamos conversar com o Evaristo de Miranda, que é escritor, pesquisador da Embrapa, especialista em ecologia, em agricultura, meio ambiente, gestão territorial. E hoje é um diretor territorial da Embrapa. Tudo bem, Evaristo? Obrigado pela atenção para a Bandeirantes. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Zaidan, Ronald, prazer falar com vocês. Prazer é nosso. A gente sabe que a Embrapa, eu até citava outro dia aqui, há muitos e muitos anos, né? Quando eu trabalhava em lavoura, com gado e tal, mas eu era apenas um empregado da roça ali, não era minha.
mas eu ficava impressionado com o trabalho da Embrapa e também do Instituto Agronômico de Campinas. Eu até relatei um caso que aqui pelos lados do Cerrado, a soja era considerada inviável. E o Instituto Agronômico desenvolveu a IAC8, né? Hoje, claro, há outros cultivares muito mais sofisticados, mas na época aquilo foi uma revolução. Ou seja, os pesquisadores brasileiros na área agrícola têm muito a ver com o boom econômico do agronegócio, da agricultura e da pecuária brasileiras, não, Evaristo? Eles têm a ver com isso e, na realidade, são 3 coisas que eles têm a ver que andam juntas, né? Quer dizer, é essa competitividade da agricultura, porque não adianta você produzir muita soja se você produz mais caro que os outros, né? Então você precisa ter produtividade e rentabilidade. Então, se o Brasil hoje é um grande exportador e continua aumentando as exportações, por exemplo, em soja, né? É porque nós produzimos soja de forma rentável. Isso aí é sinônimo do que você falou, de tecnologia, de inovação. Hoje nós temos dezenas de variedades de soja. Mesmo para a linha do Equador, nós temos várias variedades. Você tem soja lá para o hemisfério norte, lá para Roraima, para o Amapá. Você tem soja adaptada a diversas condições, para a região oeste da Bahia, a diversos tipos de solo, com ciclos mais curtos, mais longos, dependendo do sistema de produção que ela entra. Então, o produtor hoje ele recebe uma grande diversidade, né, de opções dentro da soja. A imensa maioria são sojas transgênicas, mas que têm características de grande interesse. E o terceiro aspecto é que tem que ser sustentável, né? Você não pode fazer isso destruindo o seu solo, destruindo a água, contaminando, comprometendo a fauna, a biodiversidade. Então, praticamente na agricultura brasileira hoje, quando você fala de sustentabilidade, você está falando de competitividade, porque não dá para ser competitivo sem ser sustentável, não é? E tem que ser rentável. Então, essas coisas andam juntas e a Embrapa e os institutos de pesquisa, as universidades, têm um papel muito grande nisso. Agora, a Embrapa são mais de 2.000 pesquisadores, 44 centros de pesquisa, então ela tem uma implantação, é a maior instituição de pesquisa agropecuária do hemisfério sul, né? E a Embrapa territorial especificamente? Qual é o cerne do trabalho dela? Nós acompanhamos a dinâmica territorial da agricultura brasileira. Quer dizer, onde estamos plantando milho, onde estamos plantando soja, qual é a expansão da irrigação, onde estão ocorrendo uma desconexão entre a infraestrutura, não é, logística, onde é que estão os armazéns. Então nós temos cadastrado 17 mil armazéns, tudo com imagem de satélite, né? Onde está a armazenagem, onde está... Agora, por exemplo, no período do coronavírus, à medida que o coronavírus ia aumentando, e vai aumentando nos municípios, mais para o interior, porque ainda nem chegou em muitos lugares, né? Há o risco de você ter naquele município, por exemplo, um frigorífico que exporta ou que fornece para cidades e que, às vezes, por uma decisão do prefeito, não muito bem raciocinada, fecha o frigorífico, né? E aí isso pode ter um impacto. Nós montamos todo um sistema territorial para o Ministério, desde o mês de março, onde o Ministério acompanha territorialmente, né? Desenvolvemos esses programas, o que está acontecendo com a pandemia e possíveis detecção precoce de impactos para a agricultura. Então, tudo que tem dimensão territorial, logística, armazenagem, uso das terras, ocupação do território, cadastro ambiental rural, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Senhor Evaristo, aqui é Ronald falando. Na semana passada nós falamos sobre um assunto da China acelerar um processo de reformas na área agrícola para aprimorar o abastecimento, uma demanda sempre muito grande por alimento, e o Brasil um dos principais fornecedores de alimento para a China. E de que forma esse tipo de movimento mexe com o trabalho da Embrapa, que já busca, claro, a excelência na produtividade, no desenvolvimento de técnicas, mas que pode ter à frente um desafio muito grande se a China, por exemplo, passar, eu sei que vai um tempo nisso ainda, mas a China passar a ser mais capaz de resolver os seus problemas ligados à alimentação da população? A China é importante para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, é assim, uma pessoa, em média, para viver, não é? Ela precisa comer 250 quilos de grãos. Quer dizer, tem que ter 250 quilos de grãos por ano, por pessoa, né? Então, se o país, você pega a produção do país, divide pela população, se der menos de 250 quilos,
isso significa que ele tem que importar alimentos. Isso é o caso de grande parte de países africanos que não conseguem produzir, assim, simplificando, 250 quilos de grãos por habitante, mas é o caso da Coreia do Sul, é o caso de vários países da Europa e é o caso da China, não é? A China, nesse quadrimestre agora, 73% da soja que o Brasil exportou, 73% foi para a China, entendeu? É uma exportação enorme. Ela depende muito da soja brasileira e isso pede extensão territorial. Então, o que a China pode realmente continuar evoluindo é na produção de suínos, que ainda é de um nível tecnológico muito baixo, né? Com esses problemas de sanidade, com uma peste suína, não é? É toda a questão da proteína animal na China, falta de cadeia de frio, quer dizer, essa utilização de animais selvagens, etc., né? Estava vendo agora nas redes lá da Europa, eles falando que um monte de mercados desses que estavam proibidos voltaram a funcionar em vários vilarejos, etc, etc. Então a China, eu acho que ela vai continuar, pode ser que ela melhore, todos desejam até, que ela evolua, né, na produção assim concentrada de proteína animal, sobretudo de suínos, né? Mas assim, culturas que pedem grandes extensões territoriais, a China não tem terra para isso. Pode aumentar um pouco a sua produtividade, mas ela depende umbilicalmente, não é hoje, na sua alimentação do Brasil. A Embrapa já foi, de alguma forma, consultada ou chamada para algum processo de consultoria para tentar, de alguma forma, diante dessa aridez, né, dessa hostilidade do solo para com a produção de alimentos em território chinês, a Embrapa já foi colocada como consultora para algum tipo de avanço lá na China para desenvolvimento de tecnologias para a produção de alimentos? Não, mais do que isso, tem colegas que estariam mais qualificados que eu para falar disso, né? A área de cooperação internacional da Embrapa, a própria diretoria da Embrapa. Mas a Embrapa, ela manteve, inclusive, um laboratório lá na China, né? Conjunto, né? Nós temos troca de informação, troca de pesquisadores, então existe uma proximidade na parte científica, acadêmica, né? Com a China muito grande, nós também na parte de satélites, temos várias coisas com a China. Existe um satélite sino-brasileiro, né, que é o Cibers, que foi desenvolvido em conjunto. Então, no campo científico, nós vamos continuar cooperando muito com a China. Eu escrevi um livro sobre a sustentabilidade da agricultura brasileira, que chama Tons de Verde. Esse livro rapidamente teve 3 edições em inglês e português, e agora saiu a edição em mandarim desse livro. Eu estou com esse livro em mandarim. Então, enfim, para dizer que realmente, na área científica, existe muita colaboração com eles. Evaristo, muitas vezes, inclusive a ministra Tereza Cristina disse algumas vezes, né, que a produção brasileira, exatamente por conta da produtividade que você ressaltou, e também de novas tecnologias, novas técnicas de plantio e de colheita, etc., é capaz de aumentar consideravelmente o volume produzido e, portanto, atendendo o mercado interno e os mercados externos, sem expansão territorial, sem expansão considerável da área a ser cultivada. E que isso também é observado na pecuária. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e emendo já uma outra questão, para você falar à vontade. Qual a sua opinião sobre a política ambiental brasileira? Olha, a nossa agricultura, não é? Ela constantemente aumenta a sua produção, a sua produtividade, sem aumentar a área, não é? Se nós tivéssemos que estar fazendo agora, como fazemos, né, uma safra, fizemos de 250 milhões de toneladas, certo? 250 milhões de toneladas. Nós, com 50 milhões, estamos alimentando o Brasil. 50 milhões de toneladas vai dar 250 quilos por habitante. 50 milhões de toneladas alimenta o Brasil. Nós estamos fazendo 250 milhões, 5 vezes o que precisa para alimentar o brasileiro, só de grãos, né? Então, hoje nós estamos alimentando quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Estamos alimentando o planeta. Só que esse aumento da produção se deve essencialmente ao aumento da produtividade, no caso da produção vegetal. No caso das pastagens, é simples. Todo ano diminui a área de pastagem no Brasil. Quanto que tem de pasto no Brasil em 2020? Menos do que tinha em 2019. E, por sua vez, em 2019 tinha menos que em 2018. E assim vai. Se você olhar, desde 1990, por exemplo, nos últimos 30 anos,
A área de pastagem diminui todo ano, cada vez tem menos pasto no Brasil. A área da pastagem diminui todo ano no Brasil. Só que o número de bois aumenta todo ano. Se nós vamos lá nos anos 90, para concluir, e compara com hoje, lá por volta de 1990, nós tínhamos assim, números redondos, né? Tínhamos 220 milhões de hectares de pastagem, 220 milhões de hectares de pasto. E tínhamos um rebanho de 160 milhões de cabeças. E hoje é o contrário, exatamente o contrário. Nós temos de pastagem 160 milhões de hectares, da ordem disso, e de cabeças 220 milhões. Né? E isso está ocorrendo, sobretudo, na própria Amazônia. Nós temos hoje um aumento do número de bois por hectare. E aí essa pastagem está cedendo terreno para a agricultura. E mais que isso, nem se trata de um antagonismo entre pasto e agricultura. Existe no Brasil uma experiência, que a Embrapa contribui muito nela, que chama integração lavoura-pecuária. Quer dizer, no mesmo lugar, você faz lavoura e faz pecuária. Nós já temos quase 15 milhões de hectares com integração lavoura-pecuária. Por exemplo, você planta o milho, mas junto com o milho você plantou a braquiária. Quando você colhe o milho, a braquiária cresce e já vem o gado ali. Então, isso tem trazido uma integração que beneficia tanto a pecuária, porque aquele pasto se beneficia do adubo que foi usado para o milho, por exemplo, né? E deixa também esterco ali naquela área que o gado pasta, etc. É um paradoxo, mas nos últimos 5 anos, vocês que cobrem a área agrícola, você que já trabalhou nisso, deve saber, quando chega esses meses do inverno, o gado emagrece, não tem comida, etc, etc, né? Pois bem, nos últimos 5 anos, aqui na região sudeste e no sul, tem uma tendência do gado engordar agora no inverno. Engordar no inverno, graças à integração lavoura-pecuária. Então, o Brasil realmente não precisa expandir, não é, a sua agricultura no bioma Amazônia, pelo menos essa não é a realidade atual. Nós estamos ampliando a produção dessas duas maneiras, integrando a lavoura e a pecuária, reduzindo pastagem, ampliando a área cultivada, mas, sobretudo, ganhando com tecnologia, com produtividade. Como é que o senhor avalia... Oi, Zaidan, quer fazer primeiro? Não, vontade, Ronald. Depois eu faço a última minha. O profissional que lida com a agricultura, com a agropecuária aqui no Brasil, o senhor teve a oportunidade de estudar fora do Brasil, tem muita gente hoje se formando e ganhando excelência nesse tipo de trabalho aqui mesmo em território brasileiro. Qual é o diferencial do profissional brasileiro? Porque eu entendo que quem está lá de fora e percebe esse desenvolvimento e a produtividade crescendo por metro quadrado, quer tentar entender quem é esse cara aqui do lado de cá, faz essa coisa acontecer. Como o profissional brasileiro formado aqui no Brasil é avaliado por quem observa esse mercado de fora para dentro? Hoje é impressionante o grau de sofisticação profissional da agricultura brasileira. Antigamente a agricultura era um modo de vida, né? Era uma casinha com varanda, o cara vivia no mato ali, plantava, criava umas galinhas. Hoje não, é uma realidade econômica, né? E uma realidade que se sofisticou muito. Se você for olhar, por exemplo, os drones, que a gente vê muita coisa de drone hoje, filmagem, etc., né? Mas, na realidade, vai olhar o mercado de drone no Brasil, mais de 70% dos drones, quem compra é a agricultura. Você está usando drone para fazer controle biológico de pragas, né? Então, você precisa de profissionais cada vez mais sofisticados trabalhando no campo. Existe muita integração entre as máquinas de comunicação. E quando a gente olha o perfil dessa agricultura moderna, você tem muitos jovens. Enquanto no Nordeste, que está mais atrasado, no semiárido, há um envelhecimento da população rural, quando você olha o Centro-Oeste e outras regiões do Brasil, tem havido um verdadeiro rejuvenescimento da população rural, porque são profissionais competentes, zootecnistas, técnicos, agrônomos, veterinários, né? Uma pessoa que se forma hoje em veterinária, em agronomia, se ele for para o Centro-Oeste do Brasil, se ele for para a região do Mato Piba, ali no sul do Maranhão, no sul do Piauí, no oeste da Bahia, no Tocantins, ele vai fazer uma carreira brilhante, não é? E quanto mais ele entender dessas novas tecnologias que implicam informática, mecatrônica, etc., nossa, ele tem um futuro muito promissor. O mercado emprega muito, né? A agricultura paga, né? E você vê o resultado, que nesse quadrimestre, enquanto toda a economia do país está caindo, a agricultura cresceu, né? As exportações
nesse primeiro quadrimestre foram 6% superiores ao ano passado, não é? E a agricultura continua produzindo muito. O PIB, nós temos uma previsão de queda no PIB do Brasil de 5%, mas o PIB da agropecuária, a expectativa é de que ele cresça de 2,5% a 3%. Então, oportunidades profissionais muito boas, muito grandes. As pessoas têm uma perspectiva de ascensão, não é? De ascensão. Outro dia eu fui entrevistar lá no Mato Grosso um operador de máquinas, né? E eu quis marcar com ele depois do trabalho dele. Ele operava máquinas, né? E ele falou para mim se podia ser às 8 horas, né? Eu imaginei, e ele já me marcou assim num bar, lá enfim, num lugar assim público. E eu imaginei que ele ia tomar banho, né? Eu falei, poxa, mas que horas que você para, né? Ele falou, não, eu paro às 5, né? Eu falei, mas só às 8? Eu falei, não, porque eu saio e vou para a academia, né? E depois eu tomo banho. Então, a vida mesmo dessas pessoas mudou muito, né? Tudo mudou muito. E a qualidade de vida, os índices de desenvolvimento humano, no caso do Centro-Oeste, por exemplo, onde tem o agronegócio, são os mais elevados do país, né? Evaristo, a última aqui da minha parte é um problema que imagino não está diretamente ligado ao seu trabalho aí cotidiano, mas você como pesquisador e, claro, inteirado do que acontece na produção, os problemas do produtor e tal, claro que já deve ter pelo menos observado o problema e pensado a respeito. É um problema que apareceu inclusive como assunto importante na disputa eleitoral para o governo de São Paulo em 2018, entre Márcio França e Dória, né? E em Minas Gerais, parte importante do Triângulo, no estado de São Paulo, mas há regiões com produção importante de milho, de soja, de sorgo, com nascentes de água, e de repente, ou nos últimos anos, surge aí um devastador, que é o javaporco, né? Sem predador natural, já que ele não é nativo, e as onças desapareceram dessa região, né? Encontraram no Pantanal e tal, e não há predador natural e reproduzem com uma velocidade extraordinária e devastam lavouras inteiras e também acabam destruindo nascentes de água. Se tornou um problema muito grande para muitos produtores brasileiros. Os institutos de pesquisa têm como ajudar, de alguma maneira, a tentar controlar esse problema? Olha, você mencionou aí, né? O meu mestrado e o meu doutorado é em ecologia, né? Então, eu sou ecólogo, né? Não sou ecologista, mas sou ecólogo, né? E você falou assim, as onças não controlam. Não, se tivesse onça, a função do predador não é acabar com a presa. A função do predador é melhorar a população de presa. Melhorar. Ele come os velhos, come o que ficou doente, come o que quebrou uma pata. Se você olhar, a função dos predadores, assim, resumidamente, eles melhoram a população de presa. Eles melhoram a população. Jamais eles vão controlar, assim, extinguir, eliminar. Eles dependem daquilo, né? Então, no caso dessa espécie exótica, que se espalhou de uma maneira impressionante, né? E destrói mesmo plantações e, inclusive, invade criações de porcos, né? Quando vê vão lá até para reprodução sexual mesmo, quer dizer, as leitoas, né? É uma coisa complicadíssima, né? E são perigosos porque investem contra pessoas, né? São animais muito grandes, né? E nós temos uma burocracia enorme, né? Para poder fazer esse controle desses animais, que é abatendo. Quer dizer, eles já são um problema na Austrália, são problemas em vários lugares, né? E eles são controlados. O único jeito é o homem. O homem criou o problema, ele tem que controlar. As pesquisas ajudam a fazer mapeamento de habitats, ver onde eles estão localizados, etc. Mas você tem que exercer esse controle. A capacidade de multiplicação deles é enorme, né? Pode chegar a fazer 2, 3 gestações num ano. Tem alimento de sobra, porque está lá a agricultura, né? Então, e você tocou num desafio muito grande, e o pior é que eles transportam muitas doenças, não é? Muita parte dessa fauna é depositária de doenças, que depois vem para os animais domésticos e vem, inclusive, para o homem, né? Então, eles são também um problema sanitário. Então, nós temos que entender que nós temos que manejar, quer dizer, você tem que gerir, sobretudo depois que a gente reconstituiu mata ciliar,
as áreas de preservação permanente, e nós criamos corredores enormes que os animais vão por aí e chegam, inclusive, como os macacos, todos chegaram em áreas urbanas, né? E vindo com a febre amarela, vindo com outros problemas. Então, nós temos que ter uma busca, né, com base científica, mas sem tanta burocracia, né, de poder controlar esses animais. Mas é complexo, porque a burocracia é enorme para fazer isso de termos legais, para usar arma de fogo. Não é com qualquer arma de fogo pequena que você combate esse animal, não. Você precisa de calibre muito potente mesmo, né? Então, não é uma coisa simples, né? Mas, assim, nós estamos perdendo essa guerra atualmente, né? Na Austrália, eles usam até helicóptero para ficar batendo esses animais, tal a gravidade, né, do problema. Mas lá eles têm uma tradição de manejo, né, de fauna, eles têm uma tradição de manejo, na Europa também. Mas você tocou num ponto que as pessoas falam um pouco, e eles destroem o meio ambiente, porque eles fuçam em volta dessas nascentes e têm destruído muita nascente, muita APP. É um problema muito sério mesmo, e não há cerca que segure isso. Evaristo Miranda, presidente da Embrapa Territorial, para a gente encerrar, num momento como o senhor mesmo falou, né, a economia dos países em frangalhos, o agronegócio aqui no Brasil, mesmo com essa situação, vai crescer neste ano de 2020. Nesse momento, o Grupo Bandeirantes lança um novo canal para agroinformação, é o Agro Mais, que entra no ar no próximo dia 22, que tem como parceiros a CNA, a IPA, a Sebrae, a consultoria da Tagro e também a Embrapa, e eu queria desejar boas-vindas e queria saber do senhor o que o senhor espera desse novo canal de informação do agronegócio. O agronegócio ele é desconhecido do público urbano, né? As pessoas acham, por exemplo, que a soja que a gente produz é para exportar, né? Quando praticamente metade é consumida aqui. Ele não sabe que de manhã, quando ele escova o dente, na maioria das pastas de dente tem lecitina de soja, né? Se ele tomou leite de manhã, é porque aquela vaca recebeu concentrado de soja. Se ele comeu presunto, aquele porco foi alimentado com soja, quer dizer, o óleo de soja, a soja está no nosso cotidiano. As pessoas desconhecem o quanto o agronegócio, né, está presente no seu cotidiano. Eu acho que o Agro Mais, ele vai falar para o campo, certamente com hard news, etc., mas ele vai ter uma série de programas, de entrevistas. Eu mesmo vou ter um programa lá, chama Brasil Verde, né? Onde semanalmente nós vamos trazer pessoas que fazem, porque a sustentabilidade da agricultura brasileira ainda é desconhecida, é invisível. E o José Martí, que é um líder lá da história de Cuba, né, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, que a melhor maneira de dizer é fazer. É fazer. Então eu vou trazer pessoas que fazem e que vão mostrar o que elas estão fazendo, não é? Nesse campo, no campo da sustentabilidade, no campo do verde. Muito bem, Evaristo Miranda, presidente da Embrapa Territorial, seja bem-vindo ao Grupo Bandeirantes. Muito obrigado pela participação, até uma próxima. Até uma próxima, eu agradeço. Agora faltando 15 minutos e meio para as 5 horas da tarde. Bandeirantes acontece. Bandeirantes acontece. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 m ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. Se liga na Dica Sil. Os fios e cabos elétricos são todos iguais? Quantos cabos podem passar pelo mesmo conduíte? A elétrica tem suas regras e agir sem conhecimento é perigoso. A Dica Sil não fique na dúvida. No site e app da Sil, você encontra normas técnicas e informações. Procure também um profissional eletricista e fique despreocupado. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A primeira participação de Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronald, Zaidão, excelente tarde a todos. Começa falando de trânsito bem complicado, tem sido assim o dia inteiro ali pela Zona Leste, viu? Avenida Aricanduva,
com obras acontecendo ali próximo à Avenida dos Latinos, há muito trânsito parado no sentido do bairro, desde a altura da Start até a chegada à Avenida dos Latinos, um pouco de dificuldade também nesse pedaço no sentido da Marginal do Rio Tietê para se aproximar da Avenida dos Latinos. Muita gente foge do trânsito congestionado da Avenida Aricanduva pela Avenida Itaquera, pega a 19 de janeiro e a Rio das Pedras e também deixa o trânsito parado por esse pedaço. Então está bem difícil a situação nesse trechinho aí da Zona Leste. Venda nas redes sociais, o WhatsApp do jeito mais fácil. Com o Cielo Superlink você vende, recebe e entrega tudo no mesmo lugar. Saiba mais em cielo.com.br. Repórter Bandeirantes. Agora são 4 horas e 46 minutos. Durante coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde disse ser necessária a transparência sobre os dados da pandemia de Covid-19 no Brasil. Michael Ryan afirmou esperar que o país continue a relatar números importantes da doença e que as informações sejam divulgadas de forma desagregada. Agora de Belo Horizonte, informações com o repórter Bruno Marum. Após quase 180 dias internado em um hospital de Belo Horizonte, o bancário Luciano Guilherme de Barros, uma das 42 vítimas intoxicadas por cervejas da Baker, recebe alta e volta para casa. A alta hospitalar para evitar possível contágio de Covid-19 aconteceu na última quarta-feira e foi em ritmo de comemoração, com direito a balões e até serenata cantada pela equipe do hospital, que cuidou dele durante a internação. No período em que esteve no hospital, Luciano teve paradas cardíacas e passou por cirurgia de colostomia para a retirada de 70 centímetros do intestino, que foi perfurado pelo dietileno glicol. As investigações, que completam 5 meses nesta segunda-feira, ainda seguem em fase de conclusão, segundo a Polícia Civil. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a prorrogação por mais 30 dias do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal. Relator do caso, o ministro atendeu a um pedido feito pela PF. A proposta recebeu aval do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Agora de Brasília, informações com Cláudio Marcos. Após divergências, o Ministério da Saúde reafirmou que entre sábado e domingo o país teve 525 novas mortes relacionadas ao coronavírus e o total chega a 36.455. Ainda segundo a pasta, o número de casos teve um aumento de 18.912 e o total chega a 691.758 confirmações. Segundo o Ministério, houve um erro na contabilização das mortes em Roraima, já que a soma apontava 762 óbitos, quando o correto seriam 139. O número de casos também passou por uma correção, por causa de um erro no estado do Ceará. Por lá, o primeiro balanço apontava 62.203 casos, quando o correto eram 64.271. 4 horas e 49 minutos. Repórter Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Falar agora de caminho difícil já para o motorista que sai da ponte João Dias em direção aí ao bairro, a sequência Avenida João Dias e começo da estrada de Itapecerica, tudo muito ruim já no sentido do bairro. Quem pelo menos passa por esse caminho no sentido do centro da cidade consegue fazer um bom negócio. Dica do dia: NexGard. Não deixe seu cachorro virar banquete de pulgas e carrapatos. Proteja ele com NexGard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra esses parasitas. Bandeirantes acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece, faltando 10 minutos para 5 horas. Zaidan, parece que a Bolsa está reagindo e os economistas se perguntam, será que a Bolsa já está preparada? Uma alta de 10% em uma semana já está preparada para passar dos 100 mil pontos. Há muito tempo isso não acontece. E esse movimento da Bolsa de Valores e as moedas caindo, a Bolsa subindo, tem muito a ver também com o número da semana passada, divulgado nos Estados Unidos, no aumento do volume de empregos ou na queda do desemprego. Mas números internos aqui não tem grande coisa assim para movimentar a Bolsa. São movimentos internacionais, né, Zaidan? Sim, e também o fato, né, Ronald, de que os juros estão muito baixos para os investidores, então eles buscam outras opções. Vale notar
que quando houve o início dessa redução drástica na taxa de juros, que para aquele que vai tomar dinheiro no banco ainda é escandalosamente alta, né? Mas o fato é que esse dinheiro migra. Houve um momento em que houve uma migração forte para o dólar, porque grande parte dos investidores, pretendia comprar dólares para investir em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que é o porto seguro, né? Sempre que há grandes crises, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos são atraentes. Ainda que pagando juros baixos, porque eles são muito seguros, né? Uma confiabilidade de que o título será resgatado sem problemas. Não há nenhum risco de moratória e tal. Agora, no Brasil, com a redução, porque o Brasil atraía muito dinheiro, muito investimento, grande parte especulativa, né? Grande parte especulativa porque a ideia era faturar com juros altíssimos. Na medida em que os juros caem para aquele que investe aqui, eles vão buscando outras opções, inclusive na Bolsa de Valores. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí uma alta de 3,16, né? Que é uma alta considerável, e aí o dólar em 4,85, o euro em 5,49, o peso argentino em 0,70, chegou a mais de 0,80, então houve uma redução considerável. Agora, muitas vezes, a Bolsa não traduz a pujança econômica. Muitas vezes ela sobe muito, mas por razões, como você frisou, Ronald, razões externas, motivos externos, né? Porque quando você tinha tudo muito internalizado e com poucas relações de um mercado com outro, e a ideia de Bolsa de Valores é que seja um centro de capitalização de empresas produtivas, então, de fato, quando a Bolsa subia, era um sinal claro de melhora da situação econômica. Hoje não. Hoje, muitas vezes, a economia está muito mal, e mesmo assim a Bolsa tem crescimento por uma série de fatores, inclusive por interesse dos investidores em evitarem, por exemplo, investir em rentabilidade baixa. E os juros brasileiros hoje, para quem está investindo, a rentabilidade é muito baixa. Diferentemente dos bancos no mercado interno aqui, que conseguem juros ainda muito, muito altos. Para não falar em cartão de crédito, que é uma coisa indecente. Mas não há dúvida que não é mais um sinal claro, inequívoco, indiscutível de que a economia volta a crescer, de que há indícios muito fortes de um crescimento econômico. Muitas vezes razões internacionais é que determinam o crescimento da Bolsa aqui no Brasil. Para comprovar tudo isso que você está falando por uma outra ótica, a Isabelle Rangel vem do Rio de Janeiro para falar sobre dados do IPEA. O indicador IPEA, que mede os investimentos no Brasil, apresentou queda de 27,5% em abril deste ano na comparação com o mês de março. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi ainda maior, 32,8%. Por outro lado, no acumulado em 12 meses, houve alta de 0,2%. De acordo com o Instituto, o resultado mostra o impacto econômico da pandemia da Covid-19. O indicador de formação bruta de capital fixo mede os investimentos no aumento da capacidade produtiva da economia. Não se perde quase um quarto dos investimentos impunemente, né, Zaidan? Não, claro que não. Ainda mais, primeiro, o Estado brasileiro tem uma participação muito alta na produção nacional, no PIB brasileiro, né? Então, bateu aí em 48%. Hoje, o Estado não tem dinheiro para investir. E quando a gente fala Estado, não só a União, né? Mas estados, municípios, a maior parte com os cofres cheios de teia de aranha, não há dinheiro para investimento. Você precisa do investimento privado. Então, se há redução no investimento privado, isso é terrível, porque o Estado não tem dinheiro para investir. E, obviamente, todo o dinheiro que está sendo colocado agora, e tem de ser colocado, isso é indiscutível, no combate à epidemia e também no combate a consequências econômicas da epidemia e sociais, esse dinheiro tem mesmo de ser colocado aí, não há dúvida quanto a isso, mas é claro que depois chega a conta, não é dinheiro novo, vai aparecer a conta desse gasto. Então, a capacidade de investimento do Estado continuará precaríssima, quando não inexistente em alguns casos. Investimento em infraestrutura, por exemplo, que é o que gera muito emprego, né? Agora, inclusive saneamento básico, pontes, rodovias, ferrovias, isso gera muito emprego e não há dinheiro para investimento pesado nisso. Então, se há uma redução tão drástica de investimentos, o resultado não pode ser bom, né?
Ô Zaidan, eu sei que é um tema que a gente poderia discorrer durante muitos minutos, mas a gente está em cima da hora, mas vale registrar a governadora de Tóquio, a Yuriko Koike, falou numa necessidade de quarentena, acordo para viagem de atletas e tudo mais, todo um protocolo que envolve as Olimpíadas, mas há ali um limiar de quem não sabe ainda da possibilidade de realização dos Jogos. Isso é uma coisa que ainda está na baila, a gente só vai saber um pouquinho mais para frente, mas se os Jogos não forem confirmados para 23 de julho do ano que vem, muito provavelmente não serão realizados, né, Zaidan? É o que diz o COI. O COI diz que novo adiamento está fora de questão, ou haverá a realização dos Jogos, ou serão cancelados os Jogos de Tóquio, né? A gente, se você quiser, Ronald, a gente pode até abordar isso amanhã com um pouco mais de tempo. Muito bem. O Zaidan, a gente está chegando no fim aqui do Bandeirantes Acontece. Eu já tinha falado para você já no bloco anterior, para quem chegou depois, a partir das 4 da tarde. Hoje é o dia dos oceanos, dia dos oceanólogos. Eu quero agradecer uma galera enorme que mandou mensagem, o pessoal do Litoral, que mandou mensagem aqui pra gente, que tem o privilégio de olhar o mar sempre que sente que há necessidade, né? Alguns olham quando acordam, outros dão uma saidinha de casa, passeiam. Não pode passear demais, precisa tomar um certo cuidado, mas tem essa dádiva de poder olhar para o mar. Então hoje estamos falando de músicas que falam dos mares, dos oceanos. Podemos terminar com Chico Buarque, Zaidan? Claro que sim. O Pedro Campos achou que ele estava procurando aí, não? O Pedro Campos está desesperado atrás de um cabo do celular, mas ele tá... eu vi que ele estava procurando alguma coisa. É que você viu ele em pé, do outro lado ele estava rastejando para achar. Para achar, mas espero que tenha encontrado aí. Ô Ronald, vamos sim, vamos ouvir o Chico Buarque. Um abraço para você, para a Gabriele, um agradecimento especial lá para o Henrique Bolívar, para o Michel Lopes e também para o Alexandre Marques, que cuida da imagem aqui do Bandeirantes Acontece. Até a próxima, Ronald. Valeu, Zaidan. Obrigado. Até amanhã. Cláudio Zaidan com Bandeirantes Acontece. A gente fecha o programa de hoje com o Chico Buarque, Brisa do Mar, uma homenagem aos oceanos. Hoje é o Dia Mundial dos Oceanos. Bandeirantes Acontece e volta amanhã a partir das 3 da tarde. Até lá. Brisa do mar, confidente do meu coração, me sinto capaz de uma nova ilusão, que também passará como ondas na beira de um cais. Juras, promessas, canções, mas por onde andarás? Pra ser feliz não há uma lei, não há porém, sempre é bom viver a vida atento ao que diz no fundo do peito do seu coração e saber entender os segredos que ele ensina. Mensagens sutis como a brisa do mar. Para ser feliz não há uma lei, não há porém, sempre é bom viver a vida atento ao que diz no fundo do peito do seu coração e saber entender os segredos que ele ensinar. Mensagens sutis como a brisa do mar. Da-da-da, di-da-da, da-ya, da-da-da, di-da-da, da-ya.
termina aqui. Bandeirantes Acontece.